Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de trazer uma palavrinha que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, o versículo do número 10 ao 11 e o 12, que nos fala sobre a armadura de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluias. Irmãos, eu quero dizer que quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, ele estava enclausurado, ou melhor, preso, por amor ao evangelho de Cristo. Nesse mesmo período em que estava preso em Roma, ele escreveu cartas aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemão. Ele estava preso em Roma, e em Roma ele morava numa prisão domiciliar, uma casa que ele mesmo alugara, onde podia receber visitas, pregar o evangelho, tendo soldados romanos, irmãos, que se revezavam no guardá-lo. Mas o mais interessante é que ele cita que antes de ele ser liberto, ele pregou muito para os soldados romanos. No final de sua carta aos Filipenses, ele cita os santos da casa de César, alguns que se converteram. Nessa temporada em que ele passou preso, irmãos, naquele lugar, ele pôde notar muito sobre as vestimentas desses soldados, e ele observou muito. Em volta de cada soldado tinha um cinto de 15 a 20 centímetros de largura, na qual ele fixava a couraça, a bainha para a espada. Assim como a roupa do soldado, se o cinto não estivesse devidamente ajustado, o soldado, irmãos, ficaria sem proteção, sem equilíbrio, sem liberdade para movimentos para lutar. Também ele observou que a couraça protegia os peitos do soldado, inclusive o coração. E o escudo que o protegia contra as armas do inimigo. Nos pés havia sandálias com cravos que o faziam firmemente preso ao chão e lhe davam estabilidade nos movimentos de batalha. Na cabeça, um capacete de proteção. Eu quero dizer que Paulo, irmãos, gostava muito de escrever o cotidiano daquilo que ele via. E Jesus era assim em suas parábolas. Paulo, olhando a vida espiritual daqueles homens, pensou: assim somos como esses soldados. Nós, filhos de Deus, somos soldados deste grande exército. Só que os nossos inimigos não são seres humanos, gente feita de carne e sangue. A nossa luta é contra as forças do mal. Sendo assim, nós, como soldados de Cristo, nós devemos nos revestir das suas armaduras, a fim de resistir às investidas do inimigo. Porque ele nunca brinca em serviço. Ele está ao nosso derredor, rosnando como um leão, irmãos. João 10 nos diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Nós temos que estar preparados, revestidos dessa armadura. Paulo cita que Satanás não está brincando. E desde o jardim do Éden, que Deus tinha preparado para o homem, o inimigo começou a trabalhar para nos derrubar. Mas Deus, diante da sua graça por nós, nos tem preparado, orientado e nos advertido para o dia ruim através do Espírito Santo. Vamos nos revestir dessa armadura, vamos nos preparar. Mas pastor, quem é esse inimigo que nós não vemos? Eu quero falar um pouquinho sobre esse inimigo. A palavra do Senhor faz saber que nós estamos lutando contra um inimigo muito forte. Mas quem é esse inimigo? Ezequiel 28, do 12 ao 17, diz que antes da queda, Lúcifer era o aferidor da medida. Vou repetir, ele era o aferidor da medida. O que é isso? Um homem que provinha de tudo. Tudo ele sabia, tudo ele via. E toda a ordem vinha através dele. Ele tinha poder, tinha esplendor, formosura, a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido, da alta esfera e classe única, angelical. Apocalipse 12, 4, irmãos, nos fala que depois que ele decaiu, ele levou consigo 1/3 dos anjos do céu. Havia nele magnitude e poder, irmãos. Satanás perdeu o esplendor, a formosura, mas eu quero dizer que ele não perdeu o seu poder. Ele era o mais belo e se tornou o mais feio. Eu quero dizer que em Efésios
2:2 nos fala que Satanás ele tem um reino. E nos diz que ele é o príncipe da potestade do ar. Ele carrega sobre si os principados e potestades, demônios classificados por ordem, irmãos, de grandeza e poder. A Bíblia cita príncipe das trevas no plural. O que quer dizer isso? São demônios, várias classes de demônios que trabalham exclusivamente para acabar com o povo de Deus, o povo da igreja, o povo em geral. A Bíblia também cita como hostes celestiais. Significa que ele tem um comando, ele tem tropas, exércitos preparados para entrar a qualquer hora, em qualquer guerra, a todo instante, sob o seu comando. Apocalipse 12:4 também ele é chamado de dragão, patas de leão, asas de águia, caudas de serpente. Patas de leão, irmão, significa força. Asas de águia é agilidade. Caudas de serpente diz que é sagacidade. Também ele é chamado de maligno. O que quer dizer isso? É a essência do mal. Mas quando é que devemos nos revestir dessa armadura? O versículo 13 nos fala que, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Há um sentido, irmãos, para a nossa vida. Nós temos que crer que o Senhor, que é o Senhor que nos conduz como general. É o Senhor que trabalha em nossa vida para que tudo venha acontecer com sabedoria e amor, irmãos, para o nosso bem. Mas a palavra do Senhor nos ensina que sempre terá alguém querendo estragar tudo de bom que Deus tem para nós. Alguém que utiliza, irmãos, de nossas fraquezas. Eu quero dizer que uma das formas que Satanás tentará nos atingir, irmãos, é através das tentações do pecado, atacando os nossos pensamentos, sentimentos e até as nossas atitudes, fazendo que muitas vezes nós mudamos até os nossos comportamentos. Temos que estar preparados como um soldado. Mas como nos vestimos? Nós percebemos como nós vestimos através do Espírito Santo essas armaduras, à medida que passamos a entender cada uma delas. Nos versículos 14 e 17, quer dizer que o Espírito Santo nos ensina que o nosso cinto, ao qual devem estar ligadas todas as demais peças, irmãos, é a verdade. Também ele nos diz que a couraça que nos protege o coração é a justiça. Que nossos calçados que manterão nossos pés firmes quando Satanás investir contra nós é o evangelho da paz. E que o nosso escudo, ele é a fé. Que o capacete nos protegerá da nossa mente e a salvação. E a espada é a que devemos ter, é a palavra de Deus. Eu quero dizer que Davi, ele era um pequeno homem, pastor de ovelhas. Ele não era um soldado ainda. Não havia armaduras quando ele se projetou contra Golias. E ele lutou contra Golias, sem nem mesmo ter uma armadura. Mas ele foi em nome do Senhor do Exército. O Senhor do Exército era a sua armadura. Ele lutou e venceu. A Bíblia cita 10 armas, 10 armaduras de Deus para nos guerrear contra esses inimigos. A Bíblia cita o cinto, que é a verdade. Tudo que tem na Bíblia, acredita, tem fé. A Bíblia fala sobre a couraça, que significa justiça. Fala sobre os nossos calçados, que é o evangelho da paz. Fala sobre o escudo, que é a fé, porque a palavra do Senhor nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala sobre o capacete, que é a salvação. A Bíblia fala sobre a espada, que é a palavra de Deus. Eu quero dizer que ainda vem a oração, o jejum, a comunicação, a vigilância constante. A palavra do Senhor fala que nós não devemos deixar brecha, porque é através da brecha que o inimigo vai trabalhar. Então que possamos aprender um pouco mais sobre essas armaduras, para que nós possamos lutar contra essas hostes, para que possamos derrubar. O Senhor está à nossa frente, Ele é o nosso general. Creia, toma posse dessa palavra. Receba uma palavra em nome de Jesus. Creia que o Espírito Santo está te falando esta noite. Deus está te colocando essa espada. Deus está te mostrando como você vai usar essa armadura para derrotar o teu inimigo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.